Olá, meninos, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje. Vocês já devem ter percebido que nós estamos numa sequência de retomada de conteúdo. E agora a gente chegou à classe de palavras. E aí, eu separei em alguns grupos e hoje ficou substantivo, adjetivo, artigo e numeral. Pessoal, eu vou tentar ser o mais rápida, breve possível e mesmo assim eu ainda estou achando que esse vídeo vai ficar um pouco longo. Mas eu deixei todo o conteúdo para vocês. Se eu não me engano, tem 8 ou 10 páginas aí para leitura, só para vocês terem uma noção do tanto de coisa que é. Isso a gente está falando de revisão, tá? Mas eu vou passar de uma forma bem breve aqui para vocês. Então a gente vai começar pelo substantivo. Substantivo é a classe de palavras que vai nomear seres, sentimentos, objetos, coisas, enfim. É a classe, né? A famosa classe de dar nomes. Então, eles vão ter a função de nomear. Pode ser classificados em comum, próprio, simples, composto, primitivo, derivado. Deixa eu ver, fugiu. Mas enfim, pessoal, dá uma olhadinha no material, tem todos para vocês e exemplo de todos eles, tá? Essa galerinha aqui também, ela pode ser flexível em gênero, número e grau. Quando em gênero, quando eu vou variar para menino, para menina, né? O exemplo aí, até mesmo de menino e menina, eu vou variar dentro de gênero masculino e feminino. Em número, quando vai para o plural, menino, meninos, menina, meninas. E em gênero, número e grau, né? Menininha, meninão, menino, e assim por diante. Há também, dentro dessa galera aqui dos substantivos, quando a gente fala que eles variam em gênero, né? Há umas subdivisões aí. A gente fala que ele pode variar em gênero, quanto também ele pode ser comum de dois gêneros, sobrecomum e epiceno. O que seria ser comum de dois gêneros? É quando a palavra ela é comum para os dois gêneros, porém ela vai variar de acordo com o seu artigo, né? Então pensa na palavra estudante. Estudante é uma palavra destinada a dar nome a quem estuda. E aí, se eu tenho uma menina que estuda, eu falo a estudante. Então, esse artigo feminino a define o gênero. Se eu digo o, tô falando de um menino, eu vou dizer o estudante. Então, o artigo o, esse artigo masculino, vai definir o gênero. Então, essas daí são palavras comuns de dois gêneros. As sobrecomuns é quando inclusive o artigo não muda. Então, por exemplo, vítima. João é a vítima do acidente. Maria é a vítima do acidente. A palavra vítima, ela é sobrecomum, tanto para o masculino quanto para o feminino. Existe mais algumas aí, tá, pessoal? No caso, vítima é uma palavra feminina, né? Um substantivo feminino, assim, vamos dizer. Mas ele é comum dos dois gêneros aí. E epicenos, né, que eu falei para vocês. O que são os epicenos? Os epicenos são quando a gente não tem artigo para definir, né? Não acompanha, né, um artigo, e o que vai fazer a definição desse elemento é a palavra macho ou fêmea. Isso é muito utilizado na fauna e na flora, tá? Então, cobra, né? Cobra macho, cobra fêmea. Não existe cobro nem cobra, nem o cobra, nem a cobra. Né? Existe aí dentro de uma outra função sintática da linguagem, que nós não vamos entrar na questão agora. Mas é mais isso daí. Então, eu acho que eu consegui já dar uma passada breve para vocês dentro dos substantivos e, além de tudo, já falei dessa questão das suas flexões. Os adjetivos é a palavra que modifica o substantivo. E ele vai atribuir qualidade, estado, modo de ser, enfim. O adjetivo, ele também flexiona-se, tá? Em gênero, número e grau. A flexão dos graus dos adjetivos, ela exige um pouquinho mais de detalhe. Então, vai lá no material, faz a leitura com bastante calma. Se tiver dúvida, me chama e me pergunta. Mas eu acredito que não. Só que se eu for fixar
debruçar em cima disso daqui agora, a gente vai ficar aqui muito tempo falando a respeito disso. Tem outra, eu tenho uma aula lá aqui no canal que fala somente sobre adjetivos, e lá eu falo sobre tudo. Então, se leu o material, ficou com dúvida, dos outros também, tá? Se eu não me engano, só artigo e numeral, que é uma aula que tá junto. Os 4 tem aula no canal. Então, ficou com dúvida? Tem aula específica sobre isso. Vai lá e busca, porque isso daqui é uma aula de retomada. Tá bom? Então, os adjetivos, já falei, né? É a palavra que vai modificar o substantivo e vai atribuir a ele estado, modo de ser, característica. Eles podem variar em gênero, número, grau. Então, quando eu digo assim, a menina é bonita, eu tenho que falar bonita, porque ela tem que concordar com o meu substantivo e é a menina. Agora, se eu disser as meninas, eu já tenho que dizer que elas são bonitas. Eu tenho que concordar. E se fosse menino, né? Se fosse masculino, os meninos são bonitos. Então, essa é a flexão aí. Por isso que eles flexionam em gênero e número. Dentro dessa questão, eu já consegui mostrar os números para vocês. E aí a gente tem algumas formas de dizer também aí dentro de grau, das flexões de grau aí, como que flexiona-se esse elemento, né? Então, eu posso dizer, por exemplo, assim. Eu moro numa cidade bonita. Eu moro numa cidade muito bonita. Eu moro numa cidade... Vamos pensar na palavra boa, acho que vai ficar melhor. Eu moro numa cidade boa. Eu moro numa cidade muito boa. Eu moro numa cidade boníssima. Esses 3 elementos, bom, muito bom e boníssimo, cada um recebe um nome dentro das variações de grau dos adjetivos. Por isso que eu falei, vai lá, faz uma lida, que eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês. Não vou fixar, senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Artigo. Artigos são as palavras que vão acompanhar, principalmente substantivos, tá? E eles vão dar alguma referência a ele. Então, os artigos, eles podem ser femininos e masculinos, singular e plural. Então, a gente tem, dentro dos artigos femininos, o a e o uma, no singular, as e umas no plural. No masculino, a gente tem o e os e uns dentro do plural. E aí existem algumas junções, algumas coisas, mas também não vou ficar me atentando aqui. Mais breve possível, né? Então, isso é um artigo. E a questão, eu até falei para vocês que eu tenho uma aula no canal que eu juntei artigo e numeral no mesmo lugar. Por quê? Porque quando eu penso, por exemplo, em né? Ele é um artigo masculino indefinido. Ah, pessoal, e os artigos, eles se diferem em definidos e indefinidos. A, as, o e os são definidos. Uma, uns e umas são indefinidos. Eles também têm essa subdivisão aí. E aí, quando eu penso no elemento 1, ele pode ser um artigo indefinido, né? Um menino caiu de bicicleta. E aí, eu tenho que entender um contexto. Porque dentro dessa frase, eu posso entender que foi um menino qualquer, caiu de bicicleta, né? Quanto eu posso pensar que foi um menino, uma pessoa específica, quantidade 1, que caiu de bicicleta. Então, pode... E aí vai depender do contexto, do emprego dessa frase, né? Então, se eu pensar assim... Como a palavra, o elemento é utilizado dentro da frase, aí sim a gente vai conseguir separar. E por isso que eu fiz artigo e numeral junto, porque aí a gente entra nos numerais. Os numerais são os elementos que nomeiam quantidades, ordens e organizações dentro da língua portuguesa. Os numerais, eles podem ser divididos em cardinais, ordinais, múltiplos e fracionários, né? Então, vamos explicar isso daí. Quando eu tenho cardinal, né? Quando eu tenho aquela contagem que a gente conhece, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fui ao supermercado, comprei 6 laranjas, 2 bananas, 3 maçãs, 4 peras. Isso é
quantidade, é cardinal, tá? Agora, ordinal. Os ordinais, eles trabalham com ordem, já diz o nome aí, né? Fui ao supermercado e era a 10ª pessoa da fila. Em época de pandemia, isso é o que mais tem, né? Os supermercados são filas. Então, fui ao supermercado e era a 10ª pessoa da fila. Então, aí quer dizer o quê? É uma ordem. Eu era a 10ª. Eu não era a 10 pessoas, eu era a 10ª. Eu era a primeira. Fui o primeiro colocado no concurso. Isso é uma ordem. Então, são esses os elementos ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 11º, 20º, né, 50º, enfim. Essa é a parte ordinal. Depois nós temos aí a parte das frações, ou dos múltiplos, né? Eu falei os múltiplos primeiro. Nós temos os múltiplos. Quando eu falo alguma coisa para indicar multiplicação, né? Hoje vou receber visita, então vou dobrar a quantidade de pães. Então, se eu compro essa palavra dobrar, quer dizer que a hora que eu for lá comprar os pães, né, eu vou dobrar a quantidade de pães que eu costumo comprar usualmente. Para quê? Por conta das visitas que eu vou receber. Você olha, a pessoa tá fazendo alguma coisa e fala assim, nossa, isso daí é melhor você triplicar. Então, você também tá dando a dimensão de múltiplo, tá? Já os fracionários são quando a gente tá trabalhando com fração mesmo, né? Decidi fazer meia receita de bolo. Então, é metade da receita. Preciso de 1/3 de farinha para esse bolo. Então, 1/3 também é uma fração, um elemento fracionário. Então, esses daí são... E aí eu também posso ter os demais dentro da questão da fração. Deu para entender, pessoal? Então, substantivo, adjetivo, artigo e numeral. Eu acho que é isso. Ficou com dúvida aqui? Dá uma lidinha no material. Ainda tá com dúvida? Procura no canal as aulas sobre substantivo, adjetivo, artigo, numeral. Assiste. Tô com dúvida ainda? Me chama. Assisti essa aula, tô com dúvida, não quero fazer, quero falar direto com a professora, também me chama, a gente conversa e resolve tudo isso. Bem, meninos, é isso na nossa aula de hoje. Espero que eu tenha conseguido retomar tudo isso de uma forma bem rápida, breve, e que vocês tenham entendido. Tchau e até a nossa próxima aula.